Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 19. Atos, capítulo de número 19. Onde nós iremos ler os versículos de números 8 e 9. Atos 19, versículos de números 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E o verso 10 diz: E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós lemos no Novo Testamento, mais particularmente no livro de Atos, como os discípulos, e em especial Paulo, procuravam lugares de discussão, lugares de preleção, para ali poderem, como diz aqui, disputar acerca das Escrituras. Não seria talvez assim que nós falaríamos hoje de evangelismo? Pensamos às vezes num evangelismo muito sentimental, apenas de alguém compartilhando o seu testemunho. Mas nós vemos aqui um evangelismo argumentativo. Nós vemos disputas argumentativas para convencer pessoas da verdade do evangelho. O templo era o lugar por excelência do culto judaico. As sinagogas eram lugares para que a cultura judaica pudesse se manter, onde eles liam as Escrituras, eles trocavam ideias sobre as Escrituras, onde para um judeu havia a oportunidade de falar e de ser ouvido. O apóstolo Paulo, para alcançar os judeus, ia às sinagogas, aproveitava esse espaço de discussão, essa oportunidade que tinha como judeu para ali ler as Escrituras, falar alguma coisa sobre o Velho Testamento, para convencer os judeus de que Jesus era o Cristo. Mas Paulo também procurava outros locais. Aqui nós vemos no verso 9 que depois de ele ter disputado por 3 meses, persuadindo pessoas na sinagoga, note, 3 meses. Não era um encontro casual, como normalmente se vê nos evangelismos pessoais. Era um processo de convencimento. Depois disso, ele foi para essa escola de um certo tirano. Talvez esse homem fosse o dono da escola, um professor da escola. Era um lugar também de diálogo, de disputas, agora dentro de outro escopo que não o estrito judaísmo. E Paulo estava lá, e diz o texto que ele ficou lá disputando, argumentando, por um espaço de 2 anos. De 2 anos. Nós vemos, irmãos, que os discípulos, eles evangelizavam numa via argumentativa, procuravam os lugares de discussão. Esses lugares não eram uma ameaça para a fé deles, para a convicção deles. Era uma oportunidade
para eles compartilharem a sua fé. Eles estavam preparados para disputar, para persuadir, para argumentar, para contra-argumentar dentro desses ambientes. E nós vemos como Paulo seguia esse percurso e o fazia devotando tempo. 3 meses numa sinagoga, 2 anos na escola de Tirano. Paulo procurava espaços públicos de discussão. Nós sabemos que ele pregou no Areópago. E lá estavam filósofos epicureus, filósofos estoicos. E quando Paulo começou a expor a eles acerca da ressurreição, acerca da criação, acerca do Deus da Bíblia, da ressurreição de Jesus, Paulo inclusive citou um poeta grego, Arato, que disse uma verdade sobre nós sermos criação de uma divindade específica e única, para a partir dali ele poder falar do Deus da Bíblia. Ele se reportou ao altar que tinha o título de Ao Deus Desconhecido, para a partir dali falar do Deus verdadeiro, que segundo Paulo eles desconheciam, mas que ele viera para anunciar. A Bíblia diz que depois de Paulo ter falado, muitos diziam: nós queremos te ouvir novamente acerca desse assunto. Então nós temos aqui uma igreja, um trabalho missionário que ocupava esses espaços, que não se amedrontava, não se sentia ameaçada por esses espaços, mas que os utilizava para propagar o reino de Deus. As universidades, como nós conhecemos, com essa sequência de estudos em graus acadêmicos, em currículo que segue um fluxo, é uma invenção notadamente cristã. Depois da queda do Império Romano, grande parte da cultura clássica, grega, romana, foi preservada por monges. Os livros foram preservados em monastérios. E esses monges, esses mosteiros, se eles não eram às vezes tão criativos, serviam pelo menos para preservar o legado anterior cultural, para transmiti-lo às gerações seguintes. E surgiram escolas monásticas e escolas episcopais, onde pais que tinham condições mandavam seus filhos para estudar nessas escolas, para aprender. E elas evoluíram na direção das universidades. A Universidade de Salerno teve uma escola de medicina incipiente. Bolonha, direito. Veio a escola de Paris, Oxford, depois Cambridge. A Universidade de Praga, Coimbra. E surgiram muitas universidades nesse período medieval. E na época da Reforma surgia a nova Universidade de Wittenberg, a nascente Universidade de Wittenberg. E é interessante, irmãos, como a Reforma Protestante, desde os seus precursores, teve uma movimentação dentro deste ambiente, dentro deste cenário acadêmico e universitário. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós não acreditamos que o Evangelho foi absolutamente perdido e apenas redescoberto no século XVI, como se ao longo de todos esses séculos o mundo estivesse sem testemunha legítima do Evangelho. Nós cremos que desde o princípio, quando a igreja seguiu na direção da apostasia, do desvio, da saída de seus primeiros princípios, de sua base apostólica, movimentos apareceram, sendo guardiões da verdade intacta, da pureza apostólica. Esses movimentos foram objetos de hostilidade
normalmente minoritários, mas nunca deixaram de aparecer ao longo do tempo. Nos séculos 2 e 3 tivemos montanistas e novacianos, no século IV, donatistas, depois paulicianos, os albigenses evangélicos, os valdenses. Todos esses movimentos, entretanto, sobreviviam na periferia da história. Seus líderes não tinham os espaços acadêmicos. Quando eles eram perseguidos, se recolhiam em florestas, em vales, e viviam, portanto, fora do cenário público, mas sobreviveram e cresceram muito em certos lugares. É impressionante o crescimento dos albigenses evangélicos, que só foi sufocado com uma violenta cruzada do romanismo. Os valdenses também cresceram em vários lugares, mas sofreram perseguições desumanas e violentas. Mas esses grupos estavam lá. Às vezes, em razão da perseguição, eles iam indo de um lugar para um lugar, até que uma vez chegaram em território islâmico. E por incrível que pareça, príncipes, nobres islâmicos defenderam esses grupos da agressão do catolicismo romano, que vinha no encalço deles, porque consideravam covarde a ação daqueles exércitos que vinham contra eles, enquanto eles eram praticantes da não resistência e não empunham armas em defesa própria. E, portanto, a verdade sempre esteve acesa. Mas o que nós vemos na Reforma Protestante, de uma maneira especial, é que esta mensagem, que sobreviveu, como disse eu, na periferia, ganhou atenção pública. Apareceu essa mensagem no cenário público, repercutiu nas universidades e nas cortes. E quando isso aconteceu, irmãos, o mundo foi revolucionado. Toda a geografia religiosa da Europa foi alterada em pouco tempo. E muitas nações abraçaram a mensagem da Reforma Protestante. Mas entre os precursores, nós poderíamos lembrar John Wycliffe, no século XV. E interessante que nossa igreja está estudando na escola dominical sobre os grupos antecedentes à Reforma. É exatamente movimentos restauradores da fé apostólica, é sobre esses movimentos que vieram desde sempre, guardando a fé muito antes de se ter até aqueles que foram considerados precursores da Reforma. John Wycliffe foi um precursor da Reforma. É conhecido como a estrela da manhã da Reforma Protestante, pela esperança que trouxe de mudança. Ele foi professor da Universidade de Oxford, onde também se formou. Tinha o apoio de um nobre importante, que era filho de uma pessoa igualmente importante. E John Wycliffe, com este apoio, muitas vezes não foi levado a uma situação pior, em que inevitavelmente seria condenado. John de Gaunt, filho de Eduardo III, foi alguém que simpatizou com Wycliffe, porque também tinha uma postura contrária aos abusos da igreja, mas por razões políticas. Mas a convergência fez com que em muitos momentos que Wycliffe poderia ter sido parado, isso não ter acontecido, mas ele continuar pregando por causa da proteção desse nobre que simpatizou com a sua causa. A Inglaterra se sentia oprimida por Roma, por inúmeros tributos que tinha que pagar. Isso era visto como uma invasão da nação, uma violação do sentimento de autonomia. E Wycliffe condenou isto também. Defendeu a separação entre a igreja e o Estado. Defendeu a Bíblia como única regra de fé e prática. Condenou o confessionário,
a doutrina da transubstanciação, de que pão e vinho se mudam literalmente no corpo e sangue de Cristo, indicando ali tratar-se de uma linguagem figurada da instituição da ceia, e que Jesus instituiu para ser um memorial de sua morte, e não para fazer acontecer novamente a sua morte. John Wycliffe dizia que esta doutrina era recente, que os pais da igreja mais antigos não conheceram esse tipo de ensino como estava sendo desenvolvido naquela época. Ele defendeu a salvação pela graça mediante a fé, foi contra o culto aos santos, o culto das relíquias. John Wycliffe foi contra a venda das indulgências antes mesmo de Lutero, escreveu contra a venda das indulgências. E ele teve uma grande preeminência no meio acadêmico. No Balliol College ele foi regente e decano. Depois tornou-se sacerdote pároco em Lincolnshire, um pequeno vilarejo. E depois tornou-se a figura eminente, o grande professor de Oxford, tido como o maior filósofo e o teólogo daquela época, por ter habilidade diplomática em certas negociações com a igreja. As autoridades inglesas queriam que ele fosse representar. E ele foi perseguido pelo bispo de Londres, Courtenay. Esse bispo de Londres desejava ser o bispo de Canterbury, da Cantuária, como dizemos em português, que era a posição maior na Inglaterra. E quando Roma antipatizou os escritos de John Wycliffe, então Courtenay se tornou, na Inglaterra, o grande perseguidor de John Wycliffe. Ele o convocou uma vez para explicar suas opiniões. Na verdade, ele queria que Wycliffe se retratasse, mas a reunião terminou numa grande confusão por interferência do nobre que apoiava John Wycliffe e pelo apoio popular que Wycliffe tinha, e ela não obteve um encerramento regular. O Papa Gregório XI emitiu 5 bulas contra John Wycliffe. Ameaçaram prejudicar a Universidade de Oxford por causa dele. A universidade, naquele primeiro momento, se solidarizou com John Wycliffe, mas ele, vendo que poderia prejudicar a universidade, nesse momento escolheu a reclusão familiar para evitar que as sanções viessem sobre a Universidade de Oxford. Ordenaram que ele não pregasse, e essa ordem da igreja romana foi para ela a sua maior tragédia, porque ao ordenar que ele não pregasse, ele começou a escrever. E os seus livros falam até hoje, enquanto que suas pregações orais apenas falaram às pessoas de seu tempo e geração. Ele começou a falar, já que não poderia pregar, a grupos particulares, e começou a preparar estes grupos para serem pregadores itinerantes, e os enviou para pregar, e eles começaram a pregar em vários vilarejos, e em vez de um, agora você tinha vários. Em vez de uma mensagem oral ouvida apenas por um grupo, você tinha agora uma mensagem escrita, que poderia ser lida por multidões. E Wycliffe começou a traduzir a Bíblia, com a ajuda de 2 discípulos. Ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Ele terminou o Novo Testamento. Após sua morte, o Antigo Testamento foi concluído, ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe, que depois foi proibida pela igreja romana, e quem fosse encontrado com um exemplar tinha seus bens confiscados e perdia suas posições sociais, caso as tivesse. Uma das coisas, irmãos, que foi providencial nos dias de Wycliffe, para que Roma não acelerasse as coisas contra ele, o que teria resultado em ele ir para uma fogueira, por exemplo, foi que naquela época houve o chamado cisma do Ocidente, quando 2 papas reivindicavam
o título. Um dizia que era o Papa, o outro dizia que era o Papa, e houve uma época, inclusive, em que apareceu um terceiro, e ficaram 3. Esse cisma criou uma polêmica tão grande para a Igreja Católica, que as ações contra Wycliffe eram adiadas. Uma coisa semelhante aconteceu com Lutero no século XVI, ele poderia ter sido queimado, mas a invasão dos turcos à Europa criou preocupações outras para o imperador Carlos V, que fez com que ele não se dedicasse tão intensamente a esmagar a reforma luterana, mas protelasse o momento de investir tudo contra ela. Nós tivemos também, assim como nos dias de Lutero, 3 anos antes da morte de Wycliffe, uma revolta dos camponeses. Mas Wycliffe estava recolhido, os católicos quiseram lançar na conta dele, mas ele próprio orientou os camponeses que não lutassem com as armas, que não fizessem movimentos sanguinários, mas notadamente não foi ouvido. E o interessante, irmãos, é que quando Courtney já era agora bispo de Canterbury, ele convocou Wycliffe para um concílio. E o concílio não aconteceu porque houve um terremoto no dia. Ficou conhecido como o concílio do terremoto. E os que seguiam Wycliffe entendiam que aquilo ali era um sinal do juízo divino contra aqueles que o queriam perseguir. Depois da sua morte, Wycliffe foi condenado pelo concílio de Constança, que foi o concílio que resolveu o problema dos papas que disputavam entre si o título. Inclusive, este concílio de Constança adotou a teoria conciliarista, de que quem é infalível não é o Papa, mas é o concílio. Porque, inclusive, o concílio decidiu quem era Papa. E, mais adiante, no século XIX, no concílio do Vaticano I, a Igreja Romana estabeleceu o dogma da infalibilidade do Papa e deu primazia ao Papa. Conciliaristas, como Nicolau de Cusa, Dante Alighieri, e papistas, que queriam o primado do Papa e não do concílio, existiram ao longo de toda a Idade Média. Mas se o concílio de Constança é admitido pela Igreja Católica como um concílio válido, que inclusive resolveu o cisma do Ocidente, então ela deveria aceitar que a posição desse concílio, de que o concílio era infalível, também seria a que deveria ser mantida. No entanto, o Papa do século XIX reuniu um concílio e disse que não era o concílio que mandava, mas ele. E para mostrar a sua força, logo depois, ele estabeleceu um novo dogma sobre Maria, sem reunir concílio. Ele precisou do concílio para reconhecer a sua infalibilidade, e depois começou a agir, criando um novo dogma, sem o concílio. Se o Papa do século XIX é infalível, o concílio de Constança errou. Mas se o concílio de Constança acertou, o Papa do século XIX está errado. Por isso que Lutero disse, diante da dieta de Worms, que os concílios e os papas se contradizem. E o que é confiável é apenas a autoridade das Escrituras. Esse concílio condenou John Wycliffe. Ele havia sido enterrado em território sagrado, de igreja, porque nunca havia chegado uma condenação definitiva, oficial, enquanto ele vivia. Só as ameaças, só as bulas de progressivas excomunhões, até ter aquela que era a definitiva. E o concílio decidiu que o corpo dele deveria ser tirado de local sagrado. E foi tirado e colocado em outro lugar. E depois veio um papa que disse, não, colocado em outro lugar, não, ele deve ser queimado. E essa ordem foi cumprida, e o corpo dele que já estava enterrado, passado todo esse tempo, foi queimado, e as cinzas lançadas num rio próximo. E os historiadores evangélicos dizem, assim como o rio levou aquelas cinzas para os mares e os oceanos,
assim também a obra de Wycliffe se difundiu por toda a Europa. Mas note como a coisa aconteceu no âmbito da Universidade de Oxford. Depois, muitos aliados de Wycliffe em Oxford foram igualmente excomungados, mas não foram covardes. Enfrentaram as consequências, não retrocederam. Depois nós tivemos John Hus, lá na Boêmia. O imperador do Império Sacro Romano mudou a sede do seu reinado de Roma para a Boêmia, que era o lugar de seu nascimento, e cuidou de fazer o casamento entre Ana da Boêmia e Ricardo II da Inglaterra. Devido a essa proximidade da Boêmia com a Inglaterra, ele criou uma ponte para envio de estudantes para Oxford. Ele constituiu a universidade lá de Praga, na Boêmia, e estudantes passaram por esse caminho de entrosamento com a Inglaterra a terem a oportunidade de estudar em Oxford. Entre eles estava Jerônimo de Praga, e esses estudantes lá em Oxford tomaram conhecimento dos escritos de Wycliffe, se convenceram do que Wycliffe tinha dito, e retornaram à Boêmia com esses escritos, esses livros, e começou a surgir um grupo de estudos dentro da Universidade de Praga, também chamada Carolina, das obras de John Wycliffe. E foi ali que John Hus tomou conhecimento dessas obras e viu que John Wycliffe estava certo, e começou a pregar intrépida e corajosamente também na Boêmia. E é interessante, irmãos, que os companheiros de Hus, que conversavam com ele sobre os escritos de John Wycliffe, e que também haviam sido convencidos desses escritos como apresentadores da verdade, Stanislau e Palek, foram presos, foram torturados, e alguma coisa aconteceu na prisão, que quando eles saíram da prisão se tornaram os maiores inimigos de John Hus, e passaram a servir aos perseguidores. Quando John Hus foi ao Concílio de Constança para responder por suas doutrinas, foram estes homens que lá o acusaram, que anteriormente haviam sido seus amigos. E uma das cenas mais comoventes foi que quando John Hus já sabia que ia morrer, ele mandou chamar Palek, que era o que tinha acusado de ser um herege, que era anteriormente seu amigo. Ele chamou dizendo: chame-o, porque eu quero me confessar com ele. E quando Palek entrou já irado, pedindo a retratação de John Hus. E John Hus disse: como é que você quer que eu me retrate? Diga que não creio numa coisa que eu sei que é verdade. Você faria isso? E naquele momento Palek disse: isso realmente é muito difícil, e começou a chorar. E os dois se abraçaram e choraram antes da morte de John Hus. Uma das preocupações de John Hus era de que ele, sendo condenado à morte no Concílio de Constança, não pudesse pagar o dinheiro que pediu emprestado para viajar até lá. Era essa a sua preocupação. Muitos nobres o acompanhavam. Ele tinha a solidariedade de muitos nobres da Boêmia. E no Concílio de Constança havia um salvo-conduto dado pelo imperador Sigismundo, uma garantia de que ele iria, fim do concílio, voltar para casa. Mas Sigismundo mudou de ideia. E ele foi um dos que começou a pedir a condenação de John Hus antes mesmo que a sentença viesse. Quando John Hus, no último momento, olhou para ele, para, pelo seu olhar, lembrá-lo do salvo-conduto, ele ficou vermelho de vergonha e virou o rosto para o lado. E é interessante, meus irmãos, isso também, sabe por quê? Porque foi daí que veio a prática dos jesuítas, que surgiram depois da Reforma. A prática de mentir, de ludibriar,
de não manter a palavra, de não manter juramento, de dizer que é possível agir de maneira antiética quando for em prol de uma boa causa. E como o Concílio de Constança foi reconhecido pela igreja, inclusive por ter resolvido o problema do cisma do Ocidente, foi reconhecido na condenação de John Wycliffe, então ele, em outras palavras, implicitamente reconheceu que uma palavra dada, como eles diziam, a um herege não precisa ser mantida. Católicos costumam dizer que o Concílio de Trento ofereceu aos protestantes a oportunidade de estarem lá, mas os protestantes não foram. Aí os defensores do Concílio de Trento dizem, está aí, eles poderiam ter ido. Mas como você ia a um concílio que partia do pressuposto de que palavra dada a um herege não poderia ser mantida. Interessante que no convite de Trento eles diziam, mas não se preocupem que não vai acontecer como Constança. Então reconheceram o que aconteceu lá, isso daí. E teria sido trágico se eles tivessem ido ao Concílio de Trento. Isso teria resultado, por certo, na condenação dos reformadores que comparecessem. Lá na Boêmia, assim como na Inglaterra, houve uma ameaça a Oxford, houve uma ameaça de interdito, por causa da pregação de John Hus. Eles disseram que se John Hus pregasse, então os padres não poderiam batizar, celebrar nada, porque nada valeria, o lugar estaria sob interdição, Praga estaria sob interdição. E nesse momento John Hus foi até o exílio para evitar prejudicar o povo, mas como eu disse, depois ele foi ao Concílio de Constança, e o salvo-conduto não foi respeitado, e ele foi condenado. Várias vezes ele pediu para falar, mas não deixavam ele falar, gritavam quando ele falava, ele não tinha essa oportunidade. E o momento em que ele vai para a fogueira é um dos momentos mais maravilhosos da história da Reforma, porque para zombar dele, chamaram-no de Judas no percurso, dizendo, você é um Judas, traidor, aos demônios entregamos sua alma. E John Hus olhou para o céu e disse, a ti, Jesus, entrego a alma que tu salvaste. Ele ia carregando um cálice que amarraram a sua mão de propósito, e no final tiraram o cálice, dizendo, tu não és digno do cálice do Senhor. Ele disse, pois eu digo que hoje mesmo o beberei no reino dos céus. E lá na fogueira, John Hus disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. E começou a cantar. E dizem que ele falou o seguinte, no caminho para a morte, hoje morre o ganso, porque Hus significa ganso. Ele disse, mas daqui a 100 anos, passados 100 anos, Deus levantará um cisne, e vocês não conseguirão queimá-lo. 102 anos depois, Lutero fixava as 95 teses. E uma vez indagado sobre as palavras de John Hus, Lutero disse, eu sou o cisne de que Hus falou. Nós vemos mais uma vez um cenário universitário relacionado à Universidade de Praga. E agora chegamos a Martinho Lutero. Lutero estudava direito, e numa tempestade, com medo de que o relâmpago o atingisse, naqueles dias antecedentes, muitos familiares seus tinham morrido, ele pediu proteção a Santa Ana. Veja como a superstição é grande, irmãos. A ideia da Idade Média é que Maria tinha ocupação demais, e numa situação de emergência, poderia você invocá-lo e ela não ter tempo porque estava atendendo outros. Então nessa hora era melhor pedir a mãe dela. A Santa Ana era a denominação da mãe de Maria, conforme a tradição medieval. E Lutero apelou para Santa Ana. E como ele não morreu naquele dia, ele apresentou-se ao mosteiro agostiniano de Erfurt, um dos mais rígidos. E lá ele diligenciou para atender a todo o rigor da vida monástica, e com mais intensidade que todos os seus companheiros,
mas a sua culpa não era aliviada. Ele procurava a salvação por obras, por penitências. Ao ir para o confessionário, sempre voltava novamente com algum pecado que havia esquecido. Foi enviado numa missão do mosteiro agostiniano em Roma, e lá ele viu todo o comércio de indulgências. Subiu uma escada, fazendo orações em cada degrau. Diziam que a escada era a que Jesus tinha caminhado lá de Pôncio Pilatos, como se a escada tivesse mudado de um lugar para o outro. E ele, chegando lá em cima, olhou para trás e sentiu vergonha de tudo que estava fazendo ali, de todo aquele comércio de indulgências, toda aquela superstição. Suas angústias o perseguiam e o seu mentor espiritual resolveu dar para Lutero a vaga que era dele, na Universidade de Wittenberg. Ele pensava que Lutero, se ocupando de assuntos acadêmicos, iria vencer suas inquietações, suas angústias. E Lutero entrou na universidade, tornou-se professor. E lá dentro, como professor, foi que ele teve uma experiência singular com Deus. Quando ele leu Romanos, capítulo de número 1. Em Romanos, capítulo de número 1, a Bíblia diz o seguinte, nos versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz o apóstolo Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Entendam o que Lutero descobriu aqui, meus irmãos. Na Idade Média, houve duas fases na vida universitária. Houve uma fase em que se pensava a teologia com categorias platônicas, influenciada ainda por Santo Agostinho, por Anselmo da Cantuária, e depois uma segunda fase, com Alberto Magno, com Tomás de Aquino, em que se procurava interpretar a Bíblia com categorias aristotélicas. Lutero, no final, abominou isso. Ele disse que isso era o que o impedira de entender a Escritura. Porque ele disse, como nós vamos interpretar a Bíblia, um livro inspirado por Deus, revelação de Deus, pela filosofia especulativa da razão humana tão frágil? Como nós vamos submeter a revelação cristã a categorias de filósofos pagãos? E Lutero entendeu que nós não deveríamos interpretar a Bíblia nem com categorias platônicas, nem com categorias aristotélicas, mas deveríamos interpretar a Bíblia em seus próprios termos, com as suas próprias categorias. A Bíblia seria intérprete dela mesma. O texto deveria ser interpretado pelo contexto, as partes mais obscuras pelas partes mais claras. Como diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 13, as quais, capítulo 2, 1 aos Coríntios 2, versículo 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós temos que levar em conta não categorias de filósofos, mas as palavras que o Espírito Santo ensina. Nós temos que comparar texto inspirado com texto inspirado, comparar coisas espirituais com espirituais. E como era interpretada a Bíblia com categorias aristotélicas, quando Lutero lia alguma coisa sobre justiça de Deus, ele pensava nos conceitos clássicos de justiça, que são basicamente dois. Ou justiça é vista como retribuição, e logo como penalidade para o culpado, como resposta à ofensa da lei. Ou então a justiça era para os filósofos vista como uma virtude, que teria que se materializar em obras. Então, ou a justiça de Deus, da visão dele, lendo a Bíblia por Aristóteles,
Era alguma coisa ameaçadora, era o castigo porque ele era um pecador? Ou era a exigência de que ele fosse virtuoso, e como Deus é absoluto, ele teria que ser perfeitamente virtuoso? Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando ele chegou nesse texto de Romanos, ele percebeu uma coisa. No verso 17 diz que no Evangelho se descobre. Tem uma tradução que diz: se revela a justiça de Deus. Tem uma justiça de Deus que não pode ser encontrada em Aristóteles, que não pode ser encontrada nos filósofos. Ela se descobre no Evangelho. Ela se revela no Evangelho. Não é uma justiça que a especulação humana possa ter alcançado. Ela é especificamente revelada na Bíblia. Sem a Bíblia ninguém entende sobre ela. Essa justiça não é aquela que condena, não é aquela que vai se materializar numa virtude perfeita que eu devo ter. Essa justiça é aquela que Deus gratuitamente me imputa através de Cristo. Jesus se fez homem, levou sobre si os nossos pecados. Ele não tornou-se pecador, os nossos pecados foram lançados em sua conta, foram imputados a ele, atribuídos como se ele os tivesse cometido, mas ele não os cometera. Naquela cruz, o justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. Ele se fez maldição por nós, mas antes de ir à cruz, Jesus nasceu como homem, cresceu, foi tentado como no deserto, mas sem pecado. Tornou-se o homem modelo, o homem reto, o homem que obedeceu perfeitamente a lei. O Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, foi para que nós levássemos sobre nós a sua retidão, assim como os nossos pecados foram imputados a ele. Para o que crê, a sua justiça, a sua retidão, a sua perfeição é imputada. Nós somos justificados pela justiça de Cristo, assim como Jesus naquela cruz morreu pelos nossos pecados. Jesus não tem nenhum pecado, exceto o nosso, que ele levou lá na cruz e desfez pela sua morte. E nós não temos nenhuma justiça, senão aquela de Cristo que nos é imputada. Abraão creu na profecia sobre Jesus, na promessa do Redentor, e por antecipação isso lhe foi imputado como justiça. Não é a justiça que se desenvolve na virtude, não é a justiça que pune, é a justiça que é imputada, que é dada gratuitamente. É a justiça de Deus que se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lá na Epístola de Pedro, a Bíblia diz, na segunda Epístola, capítulo 1, verso 1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A justiça a que se dirige a nossa fé não é nossa própria, é a de Jesus Cristo. E note, a fé que recebe essa justiça é uma fé preciosa. Não é a fé que a Bíblia chama de fé fingida. Não é a fé da boca para fora. Esta fé é um dom de Deus para o coração contrito e receptivo. Essa fé é fruto de uma obra do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e dá-nos testemunho de Cristo. Por isso que ela é chamada preciosa, ela é de grande valor. Não é a fé que o homem comum contabiliza como sua virtude. É uma fé que vem pela operação de Deus. Pedro também vai dizer que a fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Quer dizer então que esta fé preciosa é inabalável. O ouro perece, mas ela não. É aquela fé que se agarra ao Senhor Jesus e não larga, e não solta, e se abraça com aquilo que Jesus nos dá e não vai soltar. É a fé que é mais preciosa do que o ouro que perece. Como eu disse, ela é dada ao contrito. Ninguém chega ao Evangelho sem passar pela propedêutica da lei.
A lei mostra o nosso pecado, revela quem nós somos no espelho. A lei mostra como estamos diante de Deus, e nós olhamos para nós sob o flagelo da lei sobre a nossa consciência, dizendo: em mim mesmo não habita bem algum. E quando desistimos de qualquer coisa em nós que possa agradar a Deus, nós podemos olhar para Jesus Cristo e o seu sacrifício como completo, perfeito, e tendo tudo que nós precisamos para ser agradáveis a Deus. É para o coração quebrado, contrito, arrependido, que vem esta fé, que se agarra à promessa do Evangelho, que traz a remissão de pecados e muda o nosso coração e a nossa vida. Lá no livro de Atos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, irmãos. Atos capítulo 13, versos 38 e 39. Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por Jesus se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado por ele, pela justiça dele, pelo que ele é, pelo que Jesus é justificado todo aquele que crê. E o Lutero, que buscava segurança de perdão nas penitências, que procurava aceitação diante de Deus pelas obras, estava sempre tomado pela angústia. Naquele momento, disse, era como se as portas do paraíso me houvessem sido abertas. Eu me sentia nascendo de novo. A expressão justiça de Deus, que antes me aterrorizava, agora trazia a mim um indizível amor por Deus. A justiça de Deus não é aquela que procura para nos condenar, mas é aquela que se nos oferece para absolver. A justiça está relacionada à cruz. O preço foi pago do resgate ali. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça e logo nunca pode ter a concorrência das obras. Lá em Romanos 11, verso 6, diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, não tem como ser pela graça e pelas obras. Se é pela graça, não é por obra. Se é por obra, não é por graça. Mas a Bíblia ensina: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta fé que se agarra a Cristo, que segura a sua promessa, que se refugia nele, não apenas nos obtém o perdão, mas mudança de vida. Agora nós servimos a Deus não pelo temor do castigo, mas estamos aprisionados pela gratidão. E estamos tomados pelo amor por Ele, por tão grande bem que Ele fez à nossa alma. Estamos cantando como Paulo: estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira como os demais, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim, mas Deus tem a adversativa. Deus entrou nessa história, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estamos extasiados, como diz João, quando diz: vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós que estávamos longe, agora pelo sangue de Jesus estamos perto. Nós que estávamos atemorizados, agora temos o Espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Uma mudança de vida. Note, Lutero teve que entender que a Bíblia é interpretada pela Bíblia e não por categorias estranhas de filósofos. E quando ele teve essa experiência, ele compartilhou com seus colegas, professores, estudantes, monges. Mas a coisa aqueceu quando começaram a vender indulgências, certificados dizendo exatamente quanto tempo a pessoa teria de perdão em função de quanto de dinheiro ela tinha dado.
Essa venda de indulgências era para financiar a construção da nova Basílica de São Pedro. E Lutero, quando viu a venda das indulgências, soube dela, ele revoltou-se, porque ela era a negação de tudo que ele estava pregando, a salvação por graça. Ele fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses. Ele colocou para estudantes e professores lerem. Essas teses eram para ser debatidas dentro do meio acadêmico, mas possivelmente alguém tirou de lá e levou para uma gráfica e imprimiu, e começou a aparecer cópias em toda parte, pessoas estavam lendo em todo lugar. E Lutero foi ameaçado, convidado para conversar com o cardeal Caetano, que foi uma grande figura, um tomista muito conhecido. E o cardeal só queria que ele renunciasse à fé, mas ele quis debater. E o cardeal não aceitou que ele falasse. O pouco que ele falou perturbou o cardeal, que depois ficou falando que os seus olhos eram profundos, que ficou impressionado com ele. O seu mentor espiritual no mosteiro dos agostinianos liberou o Lutero dos votos, para que ele não pudesse ser considerado um traidor dos votos na sua luta contra Roma, para ele ficar livre para pregar o que quiser. Foi no intuito de ajudá-lo. E Lutero voltou daquele encontro. Depois ele participou de um debate com o Dr. Eck em Leipzig. E lá ele foi muito firme em dizer que as Escrituras eram a única autoridade, que o Papa, os concílios entravam em contradição e que só as Escrituras eram infalíveis. É interessante que nesse debate, o seu interlocutor disse: o que você está falando é o que John Hus disse. Lutero não conhecia muito os escritos de John Hus, e ele disse: não, eu estou defendendo o que eu penso. Mas houve um intervalo, e alguns que tinham conhecimento de John Hus mostraram os escritos de John Hus para Lutero. E na nova fase do debate, Lutero disse: sim, eu sou hussita. Houve um momento que ele disse herege ou não, ele disse a verdade. E meus irmãos, houve bula de excomunhão, ameaçando uma excomunhão total de Lutero, ex surge domini. E Lutero queimou a bula na presença de professores e de estudantes, junto com livros do direito canônico. Naquele momento foi tão firme que ainda disse que aquela bula era do anticristo e que o trono papal estava ocupado por Satanás. Disse palavras fortes. Foi convocado à dieta de Worms com um salvo-conduto do príncipe eleitor Frederico, e lá ele professou a sua fé com coragem. Ele defendeu os seus escritos. Ele disse que não se retrataria a não ser que alguém mostrasse pelas Escrituras que ele estava errado e que ele estava aberto a isso. Ele disse que sua consciência era prisioneira da palavra de Deus e que não poderia agir de outra forma, e concluiu dizendo: que Deus venha em meu auxílio. Ali, meus irmãos, não era mais só o papado, era todo o império que estava abalado com a firmeza deste homem. O seu protetor levou a um castelo para que seus inimigos não o pegassem. Por muito tempo ele ficou lá e traduziu o Novo Testamento. Mais adiante completou a tradução com a ajuda de outros do Velho Testamento. E mais uma vez a Bíblia estava disponível para um povo específico, agora para o povo alemão, em sua própria língua. A Universidade de Wittenberg ficou com Lutero, meus irmãos. E lá eles reformularam o currículo, introduziram o hebraico. Tornou-se uma grande universidade. Melanchthon era um grande pesquisador dos escritos de Aristóteles. Há quem diga que Lutero repudiava Aristóteles, mas não é verdade. Lutero dizia que repudiava o Aristóteles teólogo. Ele dizia: vocês católicos fizeram Aristóteles virar o que ele não era, um teólogo.
No final, a escritura é mudada por Aristóteles e o pensamento de Aristóteles é mudado porque vocês colocam teologia na boca dele. Mas Melancton foi um grande estudioso de Aristóteles. E Lutero disse que sobre política era melhor consultar a obra dos gentios, dos pagãos, que tinha muita coisa importante, boa, que eles disseram. Não havia essa coisa anticultural que às vezes os católicos querem sugerir. O que havia era a distinção entre o que é de Deus, cuja autoridade é essa, e as outras coisas humanas que Lutero recomendou que fossem lidas para os assuntos respectivos, mas não misturá-los. A Bíblia é interpretada pela Bíblia. Meus amados irmãos, nós vemos ainda muitas coisas acontecerem, porque depois de Lutero, no século seguinte, houve um movimento pietista na Alemanha. A igreja luterana perdeu o seu calor, a sua força, e Spener, um homem piedoso, procurou recuperar a intensidade da vida com Deus pelas doutrinas da Reforma. Depois veio Franklin, que foi o seu continuador, que conseguiu compartilhar sua mensagem na Universidade de Halle, na Alemanha. A universidade toda voltou-se para o pietismo, tornou-se um centro do pietismo. Começou a enviar missionários para toda parte. E ali, irmãos, também houve muitas bênçãos de Deus. No século XVIII, nós tivemos John Wesley, mas antes eu lembraria que Calvino fundou a Academia de Genebra, da qual foi reitor Teodoro de Bessa. E Wesley, no século XVIII, ele foi influenciado tanto por Lutero como por John Hus, indiretamente. Porque quando ele, já ordenado pastor, mas sem uma conversão pessoal, foi aos Estados Unidos para ser missionário entre os índios, ele conheceu os irmãos morávios. Quem eram os irmãos morávios? Os discípulos de John Hus. Os discípulos de John Wycliffe eram os Lollardos. E eles existiram até a Reforma e foram absorvidos pela Reforma. Os discípulos de John Hus, os hussitas, também tiveram em grande número até a Reforma, mas depois de uma grande perseguição, somente um grupo pequeno sobreviveu, se refugiando nas terras de um conde, o conde Zinzendorf. Esse grupo eram os irmãos morávios. Comênios, que foi um grande educador, era dos irmãos morávios. E os irmãos morávios foi que falaram de Jesus para John Wesley, perguntaram se ele tinha certeza da salvação, confrontaram-no, ele ficou na dúvida. E Wesley se converteu num culto dos irmãos morávios, onde se lia uma passagem de uma obra de Lutero. Naquele momento ele disse: o meu coração aqueceu, e eu confiei em Cristo, e somente em Cristo, para a minha salvação. E ali ele foi convertido. Mas Wesley começou, meus irmãos, com o Clube Santo, um grupo de alguns estudantes em Oxford, que se reunia para estudar a Bíblia. Ele ainda não era convertido, mas daquele grupo saiu muita gente convertida. Charles Wesley, o compositor dos hinos, George Whitefield, que sacudiu 2 continentes com a pregação poderosa, avivada, a céu aberto. George Whitefield e John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista indiretamente. Quando ele morreu ainda não existia a igreja, mas o caminho estava traçado para ela existir. Daquele movimento vieram todos estes grandes homens. Eles se reuniam na Universidade de Oxford. Wesley era um fellow, era um membro da universidade, de uma das faculdades de Oxford. Às vezes era chamado para ensinar, e uma vez foi chamado, já ordenado pastor, no auge do avivamento, para pregar. E quando ele foi pregar lá, ele escreveu no diário, no final: essa foi a minha última pregação aqui, nunca mais vão me chamar. Porque ele botou para quebrar, irmãos. Naquela universidade,
dizendo que ela já tinha sido e aquilo em que ela se tornara. Que Deus levante gente corajosa, corajosa sim. Jonathan Edwards, que foi o grande avivalista americano, o que pregou aquele famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, era um gênio. Jonathan Edwards, com 6 anos ele começou a aprender latim, com 9 anos mais ou menos já falava hebraico, grego, era um gênio, um teólogo e um filósofo, o maior filósofo da Nova Inglaterra. Foi professor assistente da Universidade de Yale, onde se formou, e depois foi presidente de uma faculdade que veio depois a ser a Faculdade Princeton. Este homem, irmãos, que estava nos meios acadêmicos, pregava para os índios também, era missionário entre os índios. Não tinha mãos polidas nesse tempo não, irmãos. Quem era crente em todo canto, graças a Deus, entre esses homens. E ele foi instrumento de Deus para um poderoso avivamento na igreja em que ele pastoreou. O problema que nós tivemos foi o advento do iluminismo. O iluminismo prestigiou a razão acima da revelação e colocou a religião, seja qual fosse, como superstição e confiança na autoridade. Esse iluminismo dominou as universidades. Depois veio o positivismo de Comte, que disse que no estágio anterior nós tínhamos um estado teológico, depois fomos para o estado metafísico e agora era hora de chegar no estado positivo, que era o estado científico. E depois, para completar, veio o marxismo ateu e materialista. Essas forças foram dominando as universidades. Mas como disse Hermann Dooyeweerd, um filósofo reformado, toda filosofia que repudia a religião torna-se uma religião, porque o homem é inescapavelmente religioso. O iluminismo falava de si como algo relacionado a uma iluminação, que era um termo teológico. Os evolucionários na França, que adotavam esse pensamento, construíram templos para culto a Deus, a razão. Substituíram o calendário de santos por calendário de filósofo e ainda colocavam um são antes do nome do filósofo. Era uma religião secularista, mas era uma religião. Augusto Comte, do positivismo, note que ele vê o estado metafísico sucedendo o teológico e o positivo sucedendo o metafísico. Então o positivo ocuparia na nova situação a posição anteriormente ocupada pela religião. Ele queria que o lugar dos sacerdotes fosse dos cientistas. Ele escreveu até um catecismo positivista. Era uma religião. O marxismo nem se fala, é uma religião. Tem uma visão do homem, tem uma visão da história, tem uma escatologia. São religiões concorrentes, irmãos. E assim como os discípulos tiveram que disputar nas sinagogas com os estoicos, com epicureus, com os pagãos, nós temos que disputar contra essas ideologias. Nós temos que disputar com elas. Nós temos que ocupar os espaços com firmeza e com convicção. No século XIX houve um mover de Deus no meio da escuridão na Inglaterra. Charles Simeon, um grande pastor, trouxe vida evangélica de novo para dentro das universidades. Missionários saíam de dentro das universidades, pessoas com carreiras promissoras. Hudson Taylor seria um médico, mas quis ser um missionário na China. Eric Liddell era da Universidade de Edimburgo, lá na Escócia, campeão de corrida olímpica, mas deixou tudo para ser um missionário formado em ciências, lá pelaquela universidade. Charles Studd, também, que era de Cambridge, resolveu ser missionário na China, e apareceram ali outros missionários que eles eram chamados de os 7 de Cambridge, que saíam para fazer missões, homens de vida confortável, homens com futuro promissor, mas que resolviam ir ser missionários em lugares difíceis. Onde estão, irmãos? Onde estão esses homens hoje? Onde estão estes corajosos? Charles Studd recebeu uma grande herança. Ele disse: toda a minha carreira, toda a minha herança vai para a obra de Deus, e partiu como missionário.
Nós temos que voltar a influenciar as universidades. Nós temos que voltar a ver avivamento nas universidades. Nós temos que defender a verdade dentro das universidades, como fizeram Paulo, Lutero, Wesley e todos esses. Tem tanta gente querendo fazer missões à distância, mas a universidade tornou-se um lugar de paganismo. Eu vou até dizer mais, de anticristianismo. Eles estão vacinados. É mais difícil até do que naquela época dos apóstolos. Quando os apóstolos falavam, as pessoas queriam ouvir, por curiosidade. Depois poderiam resistir, mas queriam ouvir. Lá no Areópago, quando Paulo foi falar, a Bíblia diz que o povo lá queria ver qualquer novidade, queria ouvir. Hoje é como se nós fôssemos John Hus lá no Concílio de Constança. Na hora que a gente vai falar, já começam os gritos. A pessoa que não sabe nem o que é que nós cremos, ela diz: não, nós não queremos o que vocês vão dizer. Seja lá o que for, nós não queremos isso. Por isso nós precisamos, irmãos, de sabedoria vinda do alto. Nós precisamos dos dons espirituais, da palavra da sabedoria e do conhecimento, do dom de discernir espíritos. Nós temos que aprender a distinguir bem cada oportunidade. Nós temos que ter mansidão para responder a qualquer um sobre a razão da nossa fé. Mas nós temos que ter coragem. Coragem. Eu comentei agora recente na internet, era um comentário antigo meu. Se você pegar os santos católicos, representados nas figuras, nos quadros, são pessoas que estão lá assim num quadro, olhando contemplativamente, um raio de luz aqui sobre suas cabeças, como se eles fossem pessoas ali só daquele ar contemplativo. Os quadros da Reforma são Lutero queimando a bula papal, João Calvino impedindo os libertinos de participar da ceia do Senhor, John Knox trovejando contra a Rainha Maria Stuart, lá do púlpito. E os anabatistas ironizando dos inquisitores na Inquisição. Nós precisamos de gente corajosa para transtornar o mundo, para encher Jerusalém da doutrina, como diz a Bíblia Sagrada. Quando a União Soviética atacou Praga, na época da Primavera Praga, quando eles estavam querendo lá na República Tcheca retomar suas liberdades, os estudantes que eram contra o comunismo foram todos para a praça onde tem a estátua de John Russell. Eu estive lá e ficaram lá firmes. Isso é emblemático, irmãos. Nós somos a resistência contra tudo isso. Eu vou lhes mostrar uma coisa nessa noite interessante. Eu trouxe aqui esse livro aqui da coleção das obras selecionadas de Lutero, para ler uma parte aqui, como Lutero anteviu o que nós estamos vivendo hoje, o relativismo. Ele disse: a reforma libertou o povo do Papa para colocar o povo debaixo da Escritura Sagrada. O Papa era alguém que queria colocar-se acima da Bíblia. Ele julgava-se infalível, capaz de criar novos dogmas, dizia ser portador de uma tradição oral, o único intérprete da Bíblia, e estabelecia coisas contra a Bíblia, por seu arbítrio. Lutero disse: nós tiramos pela reforma pessoas de debaixo do arbítrio e tirania de um homem para que elas ficassem debaixo da autoridade das Escrituras. Mas ele disse: eu estou avistando um tempo em que todo mundo vai querer ser Papa. Ou seja, todo mundo vai querer ser o dono da verdade, é o relativismo. Todo mundo vai querer ser o árbitro de todas as questões. E nem vai haver autoridade de um Papa nem das Escrituras, mas vai haver um relativismo geral. Veja o que ele diz numa passagem que vou ler agora. Isso eu digo como advertência a todo aquele que o quer aceitar, porque tudo e quase todos querem ser livres,
e desprezam a palavra de Deus. Pois entre as figuras do anticristo encontra-se uma antiga profecia que diz que no fim, quando o embuste do anticristo estiver descoberto, a humanidade se tornará selvagem e bruta, apostatando de toda a fé e dizendo que já não existe mais Deus, e que passará a viver em total arbítrio, a seu bel prazer, etc. Essas antigas figuras, com efeito, me comoveram profundamente e acertam na mosca, pois não ter Deus significa não acreditar nem nisto nem naquilo, mas estar livre de toda doutrina e pregação feita em nome de Deus, pois a Deus se pode ter somente por meio da palavra e da fé. Por isso São Paulo diz que antigamente os gentios viveram sem Deus, embora o mundo estivesse cheio de deuses, mas não tinham a palavra e a fé de Deus. Ele também diz que o anticristo irá exaltar-se não sobre Deus, pois isso é impossível, mas supra dictum et cultum Dei, isto é, sobre a palavra e o culto de Deus. Esses epicureus e desprezadores de Deus alastram-se agora, publicamente, também na Alemanha, da mesma forma como aconteceu anteriormente na Itália. Infelizmente, isso pode levar a uma dominação italiana, tanto na esfera secular como na esfera espiritual. Essa mentalidade foi trazida para cá pelos cortesãos papais e mercenários, da maneira como viram e aprenderam em Roma e na Itália. Agora o detalhe que ele diz, quando estas coisas acontecerem, nós temos que salvar duas coisas: o púlpito, isso me chamou a atenção, e as escolas. Olha o que ele diz mais adiante: visto que essa mentalidade terrível e totalmente papal, isso é, epicureia, italiana, está se alastrando, socorra quem puder e tenha compaixão da pobre juventude, nossos queridos descendentes, como também de todos os seletos filhos de Deus que ainda serão acrescentados e que sequer nasceram. Também eles devem chegar ao batismo e a Cristo por meio de nosso serviço e assistência. Para isso somos chamados e justamente por causa deles vivemos. Do contrário, nossa fé nos bastaria para nós mesmos, não importando quando fôssemos morrer. E ai, sobre todos os ais, se não fizermos caso desse serviço e vocação, Deus requererá de nós e exigirá a prestação de contas das almas de todos os descendentes que por nós forem negligenciadas. Por isso, repito, quem puder seja um Davi e siga seu exemplo na medida do possível, especialmente os príncipes e senhores que recebam poder e bens suficientes para isso da parte de Deus, e Ele retribuirá muito mais, centuplicadas vezes, e além disso dará vida eterna, como promete tão generosamente. E se não puder ser feito mais, observe, e se não puder ser feito mais, que permaneçam ao menos as escolas e os púlpitos, que de qualquer forma não serão excessivamente muitos, visto que existem tantas instituições de caridade, conventos e feudos. A profecia supramencionada certamente se cumprirá. Queira Deus que antes que se cumpra, sejamos consideradas pessoas que se opuseram a elas e ensinaram contra ela, e que juntamente com todos os que nos são queridos, possamos partir numa horinha boa, e que com Ló sejamos redimidos da condenada Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, o mundo pode piorar, mas nós não podemos deixar de lutar. Nós temos que zelar pelos nossos descendentes, e nós temos que zelar pela escola e pelo púlpito. Se tudo mais piorar, o púlpito não pode deixar de trovejar e tocar a trombeta. E nós não podemos nunca entregar as escolas a eles. Sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo, sejamos corajosos e fortes, e Deus nos abençoará. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão louvar a Deus nesse momento com o hino Castelo Forte, o hino que Lutero compôs durante a Reforma Protestante.
Aleluia. A caminho da dieta de Worms, quiseram amedrontar Lutero pelo perigo de ele ser morto lá. Mas ele disse: ainda que haja tantos demônios quanto seja o número de telhas naquele local, eu irei. Meus amados irmãos, nós precisamos, como eu disse, de coragem nesse momento. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para derrubar toda a altivez do homem que se levanta contra o conhecimento de Deus e trazer cativo todo o pensamento a Cristo. Nós não podemos ser silentes e omissos. E eu faço um apelo diferente nessa noite. Se você diz: pastor, na minha escola, na minha faculdade, devido à tensão do ambiente, eu estou sendo omissa. Eu quero me preparar para eu fazer bem, mas eu quero fazer, estou decidido a fazer. Eu não quero mais permanecer silenciosamente ali, só para atravessar aquele momento e ir embora. Eu quero falar, eu quero me expressar, eu quero aprender, mas eu quero ter coragem. Se você hoje precisa dizer a Deus: Senhor, eu tenho sido negligente, eu tenho sido omisso, mas eu quero mudar, eu lhe faço um convite: saia de onde você estiver, venha aqui à frente, e nós vamos orar pela sua vida. Se houver alguém, algum irmão aqui, irmã, que diz: pastor, eu estou precisando me posicionar, estou sendo cobrada pela minha consciência a me posicionar, porque eu estou sendo calado, eu não estou buscando, me esforçando para aprender como responder e como agir. Se você quer tomar uma posição nesse sentido, nós queremos orar por você nesse momento. Tá certo. Tá. Então vamos orar a Deus nesse momento. Soberano Deus e nosso Pai, olha, meu Deus, para aqueles que estão aqui à frente, que deste ato de contrição buscam em Ti, Senhor, coragem e diligência, meu Deus, para poderem aprender, buscarem respostas, buscarem conhecimento, Senhor, para que possam se posicionar. Que isso possa valer para todos os que estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa agir, ó meu Deus, de maneira que todos nós tenhamos essa firmeza e essa coragem. Que as coisas, ó Pai, que possam se fechar mais ainda, não nos amedronte, Senhor. Faz-nos firmes no testemunho da verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos aqueles que vieram, os professores da Comúnio, Davi, Tiago, o professor Rui Martinho, a professora